Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Meu nome é Danilo Sacramento. Sou professor de biologia e nós vamos continuar com zoologia. Agora já falamos de poríferos quinidários, agora eu vou falar de platelmintos, certo? Aqueles primeiros animais são para definir como eram formados os tecidos, as células, as formações dos animais no sentido geral zoológico, entendeu? Depois vamos falar um pouco mais à frente até chegar nos humanos e comparativos. Então, aqui nós vamos estudar não apenas esse critério, mas também o critério de que estes seres vivos são importantes serem estudados exatamente para quem é da área médica, e galera de medicina de certeza vai querer questão sobre esse assunto, entendeu? Porque esses animais são de importância médica, são animais que muitas das vezes causam doenças ao ser humano. Então, para saber mais e para passar na prova, é necessário dar um foco bom nesses seres. Entendeu? Vamos lá. Os outros têm importância médica? Tem. Mas são para a formação dos tecidos. Eles não têm tecidos formados ainda. Eles têm aqueles aglomerados celulares. Se alguma vez eu falei tecido nos vídeos anteriores dos assuntos, foi por questão de força do hábito e, corrigindo, foi exatamente isso. Por força mesmo, mostrando algo que seria uma coisa parecida com tecido, mas não é. São aglomerados celulares especializados. Tudo é um grau de formação e evolução, certo? Aqui nos platelmintos é o seguinte: o nome de platelminto lembra de planária, plano. Então o corpo é achatado, em que você tem boca, um orifício, com boca e ânus no mesmo lugar, ou seja, por ali entra alimento, por ali sai alimento, substância fagocitose, não, substâncias sólidas ou líquidas, certo? Ele tem uns olhos simples, poro genital, certo? Aqui é para reprodução, faringe protátil, é a faringe dele, ou seja, ele lança e puxa. Corpo achatado, dorsiventralmente, que é o termo técnico. Simetria bilateral, ou seja, isso eu vou explicar em um tópico especial mais à frente, mas é assim, você tem o ser vivo, certo? Eu não estou de frente, deixa eu ver se dá para agora sim. Digamos que esteja 100% de frente para vocês. Aí o que acontece? Você divide literalmente no meio. Isso é longitudinal, porque olha a lógica. Para você saber o que é longitudinal e latitudinal no corpo do ser humano. No corpo do ser humano. Longitudinal são dois pontos que você põe no corpo, de maneira que eles são o mais longe possível. Qual é o mais longe? Aqui, certo? Com o tamanho dessa cabeça maior ainda. E vai até lá o pé, lá embaixo, lá o pé. E lá no pé você tem um ponto claro na sola do pé, né? Na parte de baixo do pé. Então, unindo esses dois pontos, você tem um ponto de visão longitudinal do ser humano. Claro que vai ser dividido no meio e tal. E aí você tem um lado do corpo bilateral. Simetria, quer dizer, igualdade, similaridade, similar de um lado e do outro, certo? Dos dois. Sem sistema cardiovascular, repare, já estamos falando de sistemas e órgãos, né? Sem sistema cardiovascular e espécie monoica, ou seja, monoico. Nós falamos esse termo primeiro com plantas, agora estamos falando primeiro com animais. Então, monoico quer dizer o quê? Um indivíduo possui os dois sexos, ele é hermafrodita. Essa região porogenital, o de um conecta-se no outro e eles vão trocando gametas, viu? Espécies monoicas onde o indivíduo tem os dois, e dioica, são sexos separados. Então ele também tem indivíduos dioicos, ou seja, o macho é um indivíduo e a fêmea é outro indivíduo. As classes, então, por quê? Você vai lá, reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie, reficofage. Então,
Aqui você reorganiza. Só um minuto. Conceito de espécie, olha lá que eu expliquei. Reficofagem, reino, filo, classe. Nós vamos trabalhar com as classes. E aqui, reino animalia, aí a gente pula para classe. Existem outras denominações intermediárias, por exemplo, sub-reino, superfilo, tem um filo acima, superfilo, abaixo, subfilo. Então o mesmo é de padrão para todos. Se é classes superclasse ou embaixo subclasse. Alguns chamam de infraclasse, certo? São termos técnicos, mas serve como padrão para cada um. Por exemplo, reino. Acima do reino existem os domínios. Certo? São 3 domínios, inclusive. Eucária, bactéria e... bom, eu não lembro. Certo? Eu posso daqui a pouco pegar e explicar. Bom, vamos lá. Classe. Possui várias ordens. Eu posso dar uma aula... eu vou dar uma aula especial explicando isso melhor. Eu abordei sobre evolução, ancestralidade com plantas, lá na evolução do reino plantar. Mas o padrão é o mesmo para o reino animal. Você tem um ancestral comum, você tem animais que vão saindo. O que tiver mais distante do lado do ponto, o ponto mais baixo é o ancestral comum. O ponto mais alto é o maior grau de evolução, é o mais evoluído. No meio do caminho você vai ter tracejos. Eu vou fazer um vídeo explicando especificamente isso, rapidinho, 5 minutos. Viu? E aí nós vamos abordar a classe. Tipos de pólipos, cnidários, platelmintos. As classes de platelmintos. Tubelárias são vermes como as planárias de vida livre, encontradas em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos. Além do sistema digestório incompleto. Olha lá, já estamos falando de sistemas, o que é? São as especializações dos tecidos. Então, tubelária são vermes como as planárias de vida livre, encontrados em ambiente aquático, terrestre ou úmido. Trematoda, olha lá, são vermes como as fascíolas e os extossomos, que têm relação com doença e possuem pele com cutícula resistente e função protetora. Além de sistema digestório incompleto. Mais uma vez, o sistema digestório incompleto, eles ainda estão em grau de evolução. Eles são mais evoluídos que os quinidários e poríferos, mas também como é que é? Eles dois, poríferos e quinidários, tinham células aglomeradas. Não eram tecidos. Aqui você tem tecidos, certo? É um sistema digestório incompleto. Pele é um tecido, mesmo que primitivo, mas ainda é. Aqui, nos platelmintos. E o cestoda, que é a tênia, que nós vamos falar, que tem relação com doença, possui sistema digestório completo e absorve nutrientes da superfície do hospedeiro. Nós vamos falar agora. Por que estudo? Porque eles são parasitas, principais parasitas, o Schistosoma mansoni, que é Schistosomose, e o barriga d'água. A fêmea é mais fina e comprida que o macho, qual possui um canal chamado ginecóforo para alojar a fêmea durante a cópula. O macho possui um canal que ele serve para acoplar a fêmea durante a cópula, certo? Na edição do vídeo eu acho que eu vou tentar colocar uma imagem 3D que eu tirei foto na faculdade com esse canal ginecóforo. Tem aqui a imagem 2D. Aqui a fêmea, Schistosoma mansoni, certo? Aqui é o cisto e aqui é o gênero, é o caramujo do gênero Bionfalaria.
que é o gênero mais comum no Brasil, e em Sergipe, por exemplo, de onde o animal do qual o cistossoma ele se utiliza como vetor, ou seja, o gênero Biophallaria como vetor. Canal ginecóforo é esse espaço. O ginecóforo dá a ideia de um espaço ou orifício para que as genitálias se juntem, certo? O bicho namorar. Vamos lá. Aí a fêmea adentra e tem o macho, certo? Vai que cai uma imagem na prova, né? Aqui é a tênia, certo? Existem duas espécies. Essa daqui é a Solium e essa daqui é a Saginata. O rosto, melhor dizendo, ele tem ganchos. Talvez eu tenha uma imagem 3D, eu vou dar uma olhada nos meus backups, entendeu? Desses dois, da diferenciação, e vou botar nos vídeos, certo? Vou mostrar. Bom, o que vocês precisam saber é exatamente isso para reconhecer as imagens, certo? O reconhecimento de imagem é muito importante porque isso cai na prova e aqui é a teoria. Como é que ocorre? Agora é o ciclo, né? O adulto se hospeda no vaso do sistema porto-hepático, certo? Então, como é que ocorre primeiro? Bom, esse ciclo eu sei porque eu já fiz uma tese de mestrado com relação a isso. Uma pessoa vai nadar num rio, uma região assim, geralmente lago também, e lá está o caramujo. De dentro do caramujo saem as larvas do cistossoma. Só que aqui ele começa o ciclo através ele começa através do hospedeiro do adulto, ok? E ele explica. Aí como é que acontece aqui? Eu vou começar daqui. Olha lá. O adulto, posso começar de qualquer parte, como é um ciclo, então. Primeiro eu comecei dizendo que ele já está dentro do gênero Biophallaria. Aqui. O ovo eclode vários miracídios, que é o nome da larva, que são as larvas ciliadas nadadoras. Uma célulazinha, viu? São ciliadas, aliás, uma célula não, perdão. Eles têm vários cílios, certo? Mas ele não chega a ser unicélula não. E penetra em caramujos, em grande quantidade, dá pra ver, olha não. E penetra no gênero Biophallaria. O que acontece? Esse sistema daqui, perdão, nossa, não sabia que ia acontecer um negócio desse. Bom, vamos lá. Continuando, tivemos problemas técnicos aqui. Aí o que aconteceu? Eu vou explicar agora o ciclo de vida. Vou começar, aqui tem o texto, entenda uma coisa. No texto, Cistossoma mansoni, primeiro ele fala que o nome é quistossomose, principais parasitas humanos. Já expliquei os grupos. É chamado de barriga d'água. A fêmea é mais fina e comprida que o macho, o qual possui um canal ginecóforo, isso eu já expliquei. Os adultos se hospedam aqui, ele vai falando dos adultos. Como eu falei de macho e fêmea aqui, só que agora eu vou fazer uma coisa um pouco inusitada. Eu vou começar do final, leio o final e vou para o começo. Entenda que é um ciclo. Você vai ter o estágio do ovo, que os adultos colocam dentro d'água. O caramujo está lá dentro d'água. Aquele ovo se evolui para a larva. A larva vai e penetra na pele do Biophallaria. Oi! Opa! Bom, vamos tentar continuar. Eu pausei, vou ver se eu edito essa parte. Vamos lá, como é que vai acontecer? Vamos lá do zero, certo? Primeiramente, cada ovo de vários miracídios, eclode miracídios. Como é que isso acontece?
O macho e a fêmea copulam, começar do zero, porque aqui ele começa dentro do corpo. Sabor, vamos lá. Os adultos, porque eles já estão no corpo, vou começar no ambiente, que é melhor. Eu vou, arrodeio, vou para cá, depois venho para cá e termino. Vê que assim ele começa falando do ambiente aqui no final. Eu vou começar falando do ambiente aqui, só a título de explicação. Vamos lá. É o seguinte: o macho e a fêmea colocam ovos no ambiente, certo? No lago, rio. E daí o gênero Biomphallaria, que é o caramujo lá, o que acontece? Ele fica exposto e esses ovos no ambiente viram larvas. Cada ovo papoca e eclode em várias larvas. Essas larvas penetram na pele do caramujo e ocorre a fase assexuada. Olha lá, hospedeiro intermediário, a fase assexuada. Começou com vogal intermediário, você tem você tem também a fase assexuada, que começa com vogal hospedeiro, intermediário. Intermediário começa com vogal, assexuada começa com vogal, sexuada começa com consoante, sexuada começa com consoante, definitivo, que é o hospedeiro definitivo começa com consoante. Uma dica. Vamos lá. O que acontece? Cada miracídio, que é a larva, é o nome da larva. Um ovo, imagine o ovo com várias cobrinhas dentro. Cobrinha, certo? São as larvas. Essas larvas, elas estouram o ovo de dentro para fora e elas se espalham em milhões dentro d'água. O que acontece? Essas larvas penetram na pele do gênero Biomphallaria e atacam o caramujo também, viu? Atacam o caramujo. Aí o que acontece? Como é o gênero, como é o hospedeiro intermediário do ciclo, cada um evolui para centenas de larvas chamadas solta vários miracídios, certo? Que é um estágio pré-larval. Desculpe, pré-larval. Daí ele se desenvolve, ele evolui e desse estágio pré-larval ele se transforma em larvas. Então, olha lá. Vamos lá. Continuando, certo? O que acontece? Cada ovo eclode vários miracídios. O que acontece? O macho e a fêmea vão lá e produz milhões de ovos. Cada ovo desse solta vários miracídios, certo? Que são larvas nadadoras. Só que é o seguinte: e penetram na pele do caramujo. Nele ocorre a fase assexuada. Tá vindo bem. Não vou cortar essa parte. Vou começar tudo de novo. Vamos lá. Continuando. O casal, macho e fêmea, e eles geram vários ovos dentro da água, lago, rio, e esses ovos criam vários miracídios, que são a fase larva, certo? Essa fase de larva pré-larval, digamos assim. É uma espécie de larva entre o ovo e a larva propriamente dita, mais desenvolvida, antes de virar o adulto. Muito bem. O miracídio é o seguinte: ela é ciliada e ela penetra na pele do caramujo. Então, miracídio, caramujo. Penetra na pele lá e ataca o caramujo. Cada miracídio, um ovo solta milhões deles e cada miracídio solta centenas de larvas. Ele evolui para centenas de larvas, perdão. Ele se desenvolve essas larvas e agora elas se chamam cercárias, ok? As quais possuem cauda bifurcada para a natação. Elas penetram na pele humana, que é o hospedeiro definitivo, a fim de a circulação sanguínea chegar ao sistema porto-hepático. Ovo miracídio, microscópico, ataca pele do caramujo, gênero Biomphallaria.
Pronto. A partir daí ele penetra, ele se desenvolve lá dentro, atacando todo o sistema linfático, todo o sistema circulatório, sugando as energias, e daí o que acontece? A partir disso, ela evolui para cercária. Vamos lá. Desse de cercária, tá bom? Agora, especificamente, ela vai atacar o ser humano. O que acontece? Qual a diferença? O miracídio é uma bolinha com vários cílios. Ataca o caramujo. A cercária é literalmente uma larvinha. Você vê compridinha, com duas perninhas, nadando em direção ao ser humano, que também tem duas pernas. E daí o que acontece? Esta cercária vai lá e a pessoa vai tomar banho. Depois que ela sai da pele do caramujo, ela literalmente sai. A cercária sai. É visível. E aos milhões, aos milhares. Chega da agonia de ver. E simplesmente ela vai e penetra na pele. Perde a caudazinha e penetra nos vasos capilares. Meio que lá, bem microscópica. Bim, entendeu? Da causa coceira, problema. E aí ataca o bem pequeno, a fim de ir na circulação sanguínea e chegar no sistema porto-hepático. Vai até os vasos sanguíneos e ataca o fígado, certo? O porto-hepático é o fígado. O que acontece aqui? Nesse sistema porto-hepático, dentro do sistema porto-hepático, no fígado, ela evolui, ela cresce. As larvas, macho e fêmea, crescem em machos e fêmeas. Se evoluem e sugam muitos nutrientes exatamente desse sistema. Está ligado ao sistema circulatório. O que acontece? Os adultos, agora, eles estão nesse vaso, nesse sistema porto-hepático, liga o intestino ao fígado, lá do sistema duodeno e tal, a relação lá com o sistema digestório, que nós vamos ver mais à frente, sistema digestório humano. O que acontece? Agora o hospedeiro definitivo, vai lá, definitivo, começa com D. E aqui ocorre a fase sexuada. Provoca hemorragias, inflamações, pode levar a vítima à morte. Do fígado, viu? Ataca o fígado, pode levar a vítima à morte. Causa inflamação no fígado e hemorragias. Fica sugando os nutrientes. Isso tudo, certo? Porque essa região é importante, que faz parte do sistema digestório. Então lá na região do fígado, depois do estômago, no início do intestino, ele vai lá ficar tirando tudo que pode. E o fígado, porque tem uma grande quantidade de sangue, ele precisa ser nutrido. E em vez da nutrição ir para o fígado ser alimentado, o adulto vai lá e se alimenta dos nutrientes do sangue. Depois da cópula, a fêmea libera os óvulos com espinhos, perfuradores da cavidade intestinal. Ovos agora, dentro do ser humano, ele tem espinhos, uma bola cheia de espinhos ao redor. E essa bola cheia de espinhos ao redor vai lá na parede e faz isso. O espinho vai lá e penetra na parede e se engancha na parede da cavidade intestinal, no começo do intestino, é lá. Onde eles se misturam com as fezes e assim são eliminados ao ambiente. Alguém vai lá no rio, dá uma cagadinha. É isso que acontece. E acaba sendo esse o ciclo do Schistosoma monsoon. A profilaxia dele elimina o caramujo através de agentes químicos, caramujicida, matar o caramujo mesmo. O caramujo, ele não aguenta certos tipos de substância. Você põe lá, joga como se fosse, entre aspas, jogar sal e ele seca. O caramujo é muito sensível, ele precisa de um ambiente úmido. Então, existem caramujicidas que são para destruir a pele dele, ou incrustar, ou matar. Mas
às vezes não surte muito efeito. O caramujo morre, mas a lava sai. Fervura de água, fervura. Ah, a água é do rio, vai lá, lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Lá vai Maria, lá tá d'água na cabeça, pega a água, tá faltando água no bairro, tá faltando água lá no interior. Pois é, ferver a água é muito importante. Evitar contato com lagos e rios com caramujos. Olha lá, isso aqui é muito importante. Porque quer queira, quer não, o cagão que deixou lá as fezes com ovos, o vacilão que foi lá tomar um banho, sem prestar atenção onde estava enfiando a cara, simplesmente vão acabar sofrendo, especialmente o vacilão. Ou até aquele cara mesmo que vai lá, caga, os ovos saem e ficam lá para atacar o caramujo, aí o mesmo indivíduo vai lá e vai tomar banho. Pronto. Ah, teve que estar famoso, não sei o que, saiu pelas festas, foi no posto de saúde, se cuidou, barará, foi e voltou. Não adiantou de nada. Ele vai tomar banho no rio que ele cagou. Pronto. Já era. Vai ter a doença de novo. O ciclo vai usar o corpo dele de todo jeito. E adotar hábitos de higiene, como instalações sanitárias adequadas. Isso aqui é muito importante. Saneamento ambiental. O Brasil é um dos países que tem os piores índices de saneamento ambiental do mundo, entendeu? É o Brasil, em certos termos, saneamento, chega a nível de ou de períodos muito anteriores, por exemplo, era medieval, ou isso, ou de países atuais, mas atrasados, quarto mundo, quinto mundo, país de terceiro mundo, como muitos dizem, país de péssima qualidade, entendeu? Especialmente saneamento ambiental, muitas cidades, mais da metade da cidade não possui saneamento, não possui, entendeu? É zero. Nas que possui um arcaico, com tecnologia rupestre. Então, isso aqui pode ser tema de prova, sabe por quê? Recentemente, está saindo, hoje é dia 10 de junho de 2019. E até hoje, de janeiro até aqui, o que mais saiu em mídia foi, especialmente mídia escrita e jornais. Olha lá, você, viu? Está estudando, tem que se orientar. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: há muito registro, muita pesquisa sobre endemias, doenças, entendeu? Então, dengue, malária, chikungunya, zika vírus, extossomose, filariose, muitas doenças podem cair em prova. Olha lá, viu? Especialmente para quem vai fazer medicina, isso é muito importante. Vou falar da tênia sólida e da tênia saginata. Eu já mostrei, né, a imagenzinha delas. Solium saginata. Então vamos lá. Tênia solium são solitárias, ou seja, elas atuam sozinhas, certo? E a maneira como ela se desenvolve é um pouco diferente. A tênia tem corpo dividido em segmentos. Aí você tem cabeça ou escólex, que é a cabeça propriamente dita, pescoço ou colo. Vamos fazer o seguinte. Pronto. Melhorado agora. Pronto. E agora? Eita. Então, a tênia tem aqui e aqui. Aqui. Pronto.
Vamos lá. Vou aproveitar que tem muita merda esse vídeo. Esse vídeo que eu vou ter que editar. Aí eu vou editar esse aqui de Platão Mintos. O que acontece? A fêmea, a tênia, ela é... Vamos lá, tênia. Vamos lá. Voltando. Desculpe. Bom, voltando. Tênia. Vamos lá. A cabeça dela, dividida em escólex, certo? Que é a cabeça propriamente dita. Que é a cabeça. Estrutura com 4 ventosas e um círculo de ganchos fixos. Aí, somente a tênia solium tem no centro. O rosto, só a tênia solium tem rosto. A solium é essa que tem rosto. A saginata, ela é aplanada. O rosto dela, ou a cabeça dela. A saginata, a cabeça é quadrada. Saginata de cabeça quadrada. Enquanto que a outra é redonda. A tênia solium, ela é redonda. Solium, lembre de sol, que é redondinho, sol. Só para gravar. Saginata, cabeça quadrada. Pronto. Se aparecer na prova, só esse besterol, essa ecofonia, só para gravar mesmo. O pescoço ou colo, uma região fina que se liga a cabeça ao corpo. É exatamente essa região aqui. Ela aparece com o corpo. Ela fica bem próxima da cabeça. É a primeira parte, depois da cabeça. É a primeira parte do corpo, que é o pescoço ou colo. Certo? Que é um quadradinho, é tipo que a gente nós vamos falar agora, proglótis. Fiquei nervoso agora. É um pedaço dela, certo? Só que pequeno, né? Aqui. O corpo ou estróbilo. Aí o que acontece? O corpo, região segmentada por anéis, o proglótis, já a partir do corpo. Entenda, ela começa aqui pequenininha, fininha, em segmentos, certo? Esses segmentos, você tem a cabeça, aí você tem o corpo ou colo, certo? Que é um segmento do resto do corpo, mas o que acontece? Ali, o pescoço ou colo é o primeiro segmento. Olha lá, o primeiro segmento é ele. Depois vem os primeiros segmentos do corpo. Viu? Olha lá. Corpo estróbilo, o início do primeiro segmento do corpo estróbilo. O que acontece? Ele é dividido em proglótis, que são placas. Cada proglote desse, tipo, ela se subdivide. Como é que acontece não é bem reprodução, mas como esse bicho se multiplica, né? Cada pedaço desse vai e se torna uma nova. Vamos ver. Quando o adulto ele se aloja no intestino delgado humano, que é o hospedeiro definitivo. Ser humano sempre é o hospedeiro definitivo, é uma dica. Ser humano é sempre hospedeiro definitivo. Vamos ver se existem exceções. Vamos ver. Em regra, até agora, ser humano. E nutre-se do alimento já digerido no intestino, que mais uma vez se alimenta no intestino. As tênias são hermafroditas e podem se autofecundar, formando proglótis grávidos. Certo? Aquelas plaquinhas partem macho e fêmea juntam e formam proglótis. Eles ficam grávidos com ovos fecundados e lançando-os no intestino, onde saem junto às fezes, cada proglote. No ambiente, os ovos podem ser ingeridos por suínos ou bovinos. Olha lá, hospedeiro intermediário. Até agora, o hospedeiro intermediário é um animal da natureza, sempre. Vamos ver se existe exceção. Respectivamente, da tênia solium e tênia sagitária. Tênia solium se liga ao bovinum e tem a cabeça redonda. E aqui a saginata, que é ligada a solium é ligada ao suíno, olha lá, SS, perdão. Então, vamos lá, continuação. No ambiente, os ovos podem ser ingeridos por suínos, SS, suíno, tênia solium, bovinos, tênia saginata, certo? Ambos são hospedeiros definitivos? Não, ambos são hospedeiros
intermediários. O definitivo até agora sempre é o ser humano. Intermediário está sendo sempre os animais. Vamos ver se existem exceções. Com ganchos, e o que é que ocorre? Cada ovo tem um embrião hexacanto, ou um cosfera. Hexacanto é o formato dele, que ele ataca o intestino desses animais, perfurando o intestino, e mais uma vez, o adulto atacando o ser humano, o intestino do humano, e o ovo atacando o intestino do animal. Olha lá. Chega na musculatura do animal, certo? Perfurando o intestino, vai para a circulação sanguínea sempre, olha lá. Os platelmintos usando circulação sanguínea. Até agora, como citamos mamíferos, citamos o porco, o boi e o humano. E também o molusca, né? O gênero Bionfalário, o caramujo. O que é que acontece? Aqui no boi e no porco, eles têm as saginato sólido, vão para a corrente sanguínea, se comparando com quando o ovo vira larva lá do Schistosoma mansoni. Ele vira larva e já entrando como larva no ser humano, ele vai lá para a corrente sanguínea. Então, vê que o sangue ele é usado como espaço de veículo. Como se ele fosse para uma estrada, e olha, opa, essa estrada aqui é que dá para todo canto que eu quero. Eu já sei para onde eu vou e vou por ela. Pois lá, na circulação chega na musculatura do animal, hospedeiro intermediário, formando cápsulas, popularmente conhecido como canjiquinhas, cápsulas brancas, rígidas. Nessas cápsulas, os ovos evoluem para larvas ou cisticercos. Quando uma pessoa se alimenta de carne contaminada crua, carne contaminada cozida, já cozida 100%, a pessoa acaba comendo o bicho, mas não sabe por que eles estão mortos. Certo? Vamos lá. A pessoa adquire a larva de carne contaminada crua ou mal cozida, adquire larva, se desenvolve no intestino e seguindo o ciclo. O caso humano, repare como é que é a coisa lá. A pessoa se alimenta de carne contaminada. Quando chega no intestino, e mais uma vez atacam o que? O intestino. Platelmintos estão se especializando no intestino. Olha lá. O cistosoma no fígado, o adulto, e a larva se cistosoma no fígado e no intestino, a larva se alimentando lá do gênero Bionfalário, primeiramente, né, o metacílio se alimentando das ínfas, e depois a larva se transformando do miracídio para a larva propriamente dita, entrando na pele do ser humano e seguindo o ciclo lá do cistosoma. Aqui é tênia. Então, na tênia, o que acontece? O ser humano ele ingere este cerco da carne crua de bovino e suíno. Você vê que subiu a escala evolutiva dos hospedeiros intermediários. Era um caramujo, foi para um boi ou foi para mamíferos. O pulo ocorreu. Então, quando ele obtém a doença chamada cisticercose, na qual a larva pode até se alojar em órgãos diversos, incluindo o cérebro, e ocasionar a morte. Em regra, elas se alojam no intestino, porque é lógico. O aparelho digestivo que nós vamos falar, ele vai e digere toda a comida. Olha a lógica. Se a larva fosse para o cérebro, ela ia pegar gordura, claro, proteína, claro, mas já ia pegar desgastado, pouquinho, já lá limitado para o cérebro usar, certo? Só que no intestino a quantidade é brutal. Então, olha a lógica, é melhor ficar perto do intestino, porque lá já vai ter todo o sistema já depois de ter digerido tudo, tá em grande quantidade lá, novinhas, gorduras, proteínas, aminoácidos, tudo que eu já falei aqui,
Tá tudo lá bonitinho, só esperando para que elas se alimentem. O que acontece? Um indivíduo, um ser humano, que tenha um alto grau, mas não tenha tomado cuidado com a saúde, não vai para o médico, ou vai ao médico, como é que é? É virose, toma um remedinho de virose. Aí vai lá e continua com aquela doença por muito tempo, mas muito mesmo. Chega um ponto que tá tão cheio de larva que elas vão e se alojam no cérebro, não tem mais onde mais. Tem larva pelo corpo todo. Sabe como é que se descobre? Tirando raio-x. Olha, será que isso pode cair na prova? Isso tem no seriado CSI e no seriado House, se eu não me engano, que é de um médico. Um, um jovem que viajou para aqui para América do Sul, adquiriu a doença, ou ele tinha vindo de cá para lá, tinha ido, né, para lá. E o que aconteceu? Lá o médico foi, achou estranho ele passando mal, não sei o que. Quando foi, tirou raio-x do corpo do indivíduo e encontrou larva dessas doenças. Então olha lá, viu? Sintomas. Opa, já estamos para terminar, né? Malteumites. Sintomas. Sintomas, certo? A profilaxia está aqui. Sintomas: alteração do apetite. Algumas pessoas podem dizer que isso é psicológico. Náuseas, vômito, diarreia, fadiga, irritação e insônia. Irritação, não sei se irritação aqui pelo jeito é psicológico, né? Espero que eu não esteja enfesado, cheio dessas doenças. Né? Mas vamos lá. Profilaxia: evitar a ingestão de carne mal cozida de porco ou de vaca, ou seja, a carne tem que ser bem cozida, 100%, torada no fogo. Não pode ficar, fazer um pouquinho, só esquentar uns minutinhos, deixar lá. Não, tem que botar lá, fazer um churrascão pesado e tal. E o uso de instalações sanitárias. Por padrão, para combater plateumintos, instalações sanitárias. Já que falei da questão do saneamento ambiental, é um tópicozinho especial, que talvez eu acrescente informações além dessas daqui. Fique com Deus, certo? Bons estudos, boa prova. Entendeu? Eu tô um pouco nervoso, tô coçando aqui, não sei porquê. Certo, gente? Que massa. Tô terminando, né, Matheus? Espero que eu ainda termine ainda hoje o segundo ano, para já começar o terceiro ano a partir de quarta-feira. Terça-feira eu vou dar aula. Não vou ter tempo, vou planejar a aula, vou organizar. Entendeu? Talvez eu consiga. Ou terminar o segundo ano, né? Vamos lá. Fique com Deus. Tchau, tchau.